Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor. Vamos embora para a gente poder falar um pouquinho de Fluminense aqui na Mansão Jornada, né? Mais uma vez gravando diretamente da Mansão Jornada aqui em Orlando, em Kissimmee, aqui na Grande Orlando. A casa espetacular, muito obrigado inclusive aos tricolores Verônica e Túlio e ao flamenguista Zezão também, que emprestaram a casa aqui pra gente através do Rafael da Magic Milhas, tá? Pô, sendo de grande ajuda, uma das grandes colaborações que a gente teve também relacionada aqui ao Mundial. No final das contas, no final do Mundial, vou fazer um vídeo agradecendo a geral aqui também. Mas vamos lá, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a situação do Fluminense e do Al Hilal, porque eu vou falar mais dentro desse vídeo aqui, vou destrinchar mais depois, mas eu considero que esse Fluminense e Al Hilal são um jogo de iguais. É um jogo de iguais. Por isso eu tenho batido tanto na tecla. Vou falar mais pra frente, tá? Acho que o Al Hilal tem grandíssimos méritos, acho que o Mundial do Fluminense é espetacular, acho que a gente não pode esquecer dos momentos ruins do Fluminense, mas a gente precisa deixar claro que o Al Hilal também teve. A gente está falando do Mundial. O Mundial é uma Copa do Mundo. Quem gosta muito de Copa do Mundo sabe. Copa do Mundo se cria uma atmosfera própria e quando você vai ver o time que estava todo errado, bum, bate campeão, igual foi a Argentina de 2022, por exemplo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre tática, depois eu volto para falar sobre a campanha dos dois times, tá? Porque eu acho que isso chama muita atenção. De como eu tenho achado parecido. E aí eu olho para as oitavas de final especificamente e a gente vai ver as escalações e você vê que os dois times tiveram escalações completamente diferentes para jogar contra times que tinham níveis acima dos seus e os dois lograram êxito. Seja o Al Hilal, que no tempo normal empatou por 2-2, mas na prorrogação vence o jogo, num 4-3 muito dinâmico com o City, seja no caso do Fluminense, com um 2-0 com um gol cedo, e aí é invertido, né? O Fluminense faz um gol cedo, o Al Hilal toma um gol cedo, e uma tranquilidade para poder até sofrer uma pressão no segundo tempo, né? Enfim, não dá pra gente ignorar que a Inter de Milão, o Fluminense não amassou, o Fluminense amassou o Borussia, o Fluminense não amassou a Internacional. Pelo contrário, a Inter teve o domínio do jogo, o Fluminense se defendeu da melhor forma possível e contou, é óbvio, com um goleiro espetacular e contou também com uma dosezinha de sorte ou outra que acompanha os times bons, né? Se o Atlético de Madrid tivesse um pouquinho de sorte contra o PSG, provavelmente o PSG ainda amassaria o Atlético de Madrid na estreia, né? Óbvio que o roteiro do jogo também é importante, óbvio que todo time vencedor precisa ter sorte. A Alemanha empatou com a Argélia nas oitavas de final no tempo normal da Copa do Mundo de 14. Se a Argélia tivesse tido um detalhezinho, uma sortezinha a mais, não tinha 7-1. O chute do Pinilha bateu na trave no Chile e Brasil. A gente considerou que aquilo era sorte. E levou a gente até a semi. Se você pegar o jogo completo Brasil e Alemanha do 7-1, citando só Copa do Mundo, tá? O Brasil tem uma chance com umas 4, 5 minutos de jogo. Podia ter mudado a história toda, né? Então, óbvio que o jogo de futebol ele é feito, o roteiro é feito dessas coisas. Mas é interessante ver, taticamente, né? Falando taticamente sobre o time do Renato Gaúcho especificamente, como que as escalações do Fluminense são diferentes dentro dos jogos, muito por questão física. O Renato tem uma preocupação exacerbada com essa questão, mas é interessante ver como a estrutura do time muda do que jogou na fase de grupos para o que jogou nas oitavas de final. Vou dar o exemplo aqui. A escalação básica do Fluminense, vou ignorar um pouquinho o início do jogo contra o Sam, porque ali você tem jogadores claramente poupados. A escalação básica do Fluminense na primeira fase é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Freitas, com na lateral esquerda o René. Aí o meio de campo formado por Martinelli, Hércules e Nonato, John Arias, Germancano. E o ponta teve variação, né? A gente teve algumas variações ao longo do que foi a primeira fase. A gente começa jogando com Canóbio, a gente vê no primeiro jogo entrando o Paulo Baia, aí a gente vai pro segundo jogo, né? O jogo contra o Ulsan. A gente começa com Serna de titular, no segundo tempo do jogo contra o Ulsan entra o Keno, e entra muito bem naquele jogo. Aí a gente vai pro jogo contra uma Mamelodi, né? Você viu, já citei alguns. Começa de titular o Canóbio de novo, mas aí já não é uma grandíssima partida como foi a primeira. Aí ele sai para poder a entrada do Keno. Então a gente viu um mix ali nessa ponta esquerda. E é justamente essa posição que quando vem para as oitavas de final é subtraída para mudar o time inteiro. Meter mais um zagueiro, botar o Ignacio em campo,
subir, mexer na estrutura completa do time, e aí adianta, bota o Nonato entre os dois atacantes, deixa o Arias mais à direita, o Cano centralizado um pouquinho mais à esquerda, o Nonato mais centralizado, mas vindo fechar a linha quando a Internacional tem a bola no campo ofensivo, subindo um pouquinho a marcação quando a Inter tem a bola no campo defensivo. A gente viu uma mudança gigante ali na estrutura do Fluminense. Pra quê? Pra enfrentar a Inter de Milão. Por quê? Porque a Inter de Milão era, né, na estrutura ela é melhor do que a gente. Era um desafio pra gente. Eles eram os favoritos. Já no caso da equipe do Al Hilal, é interessante ver porque eles têm a mesma estrutura também. Eles mudam o time para fazer o jogo deles contra o Manchester City. E é engraçado que eles nem mudaram o time no jogo contra o Real Madrid. A estrutura deles era básica. Eu vou estender um pouquinho mais disso no pré-jogo de amanhã, né? A estrutura deles era muito com o Cancelo na direita, o Renan Lodge na esquerda, os dois zagueiros. Eles tiram um desses zagueiros contra o City. Mas com o Rubem Neves, às vezes, abaixando um pouquinho para virar a linha de 5. Escapadas com o Salem Aldalsari, que é o Aldalsari brabo, é o melhor jogador saudita da história, né, pelo que se fala por lá. E o Malcom do outro lado, os dois nas pontas, tem muita velocidade. Marcos Leonardo é um centroavante muito móvel. Distribuição de bola muito boa com o Milinkovic-Savic e com o Cano deles, né? Cano, K-A-N-N-O, não o Germán Cano nosso. Então, assim, o time dos caras é muito bom, só que eles sofrem 2 golpes. Primeiro é a questão de ter que mudar o time para poder jogar com o City. O segundo é o fato de que eles perdem o Salem Aldalsari, enfim, um dos principais jogadores do time, o time que gastou bilhão, né, de reais, tem no Saudita um dos principais jogadores também. E aí eles fazem uma mexida, também mexem no time, jogam o Rubem Neves praticamente como um quinto elemento, ali, um quinto zagueiro afundado mesmo para dentro da área. Recua o Lodge, recua o Cancelo, faz linha de 5 lá atrás, botando um outro lateral esquerdo, o Al-Arbi. Então o Lodge vira meio que um zagueiro pela esquerda mesmo, um 3 zagueiros, assim como foi o Freitas. O time mexe, eles vão botar o outro Aldalsari, que é mais velocidade, e o jogo contra o City se desenrola num 2-2, mas que as mudanças vêm na prorrogação, e essas mudanças colocam jogadores que têm muito menos qualidade técnica em campo, mas que tem uma disposição física muito maior. E aí eu acho que mora a questão, se a gente for estruturar, pensar em segundo tempo, uma análise que eu errei. Eu fiz aqui, depois eu fui repensar, falei, não, acho que eu não concordo muito com o que eu falei, não. Falei que o segundo tempo poderia ser mais nosso, porque os caras deles, né, o time titular, eles estão sem o Mitrovic, estão sem o Aldalsari. O time do Al Hilal vai tender a cansar no segundo tempo, porque eles evitam mexer no time. Só que quando eles mexem no time, os outros jogadores que entraram, e aí esses eu confesso que eu não sei de cabeça, mas, por exemplo, no jogo contra o City, entrou o Juair, o esse Granan entrou no finalzinho, o Yami, o Boulaïr, são caras com uma disposição física muito grande. Até o próprio Moteb, que foi titular, e que nos outros jogos entrou no segundo tempo. São jogadores de estrutura física muito boa, de velocidade. E aí aquela história, eles perdem em nível técnico, mas ganham em intensidade numa parte muito importante do jogo. E agora passou uma nuvem aqui, mas aqui em Orlando amanhã vai ter um sol do cacete na hora do jogo. Então talvez a gente vai precisar de uma leitura de jogo, que é algo que o Renato tem muito, pro segundo tempo muito boa, para poder ler o jogo e às vezes lançar a mão de um Paulo Baia em campo. Mesmo sabendo que o Paulo Baia, tecnicamente, entrega muito menos do que um Soteldo. E isso é nítido. Soteldo nem estreou no Fluminense, mas a gente sabe disso. Só que o Paulo Baia tem disposição física, tem força física. E às vezes a gente confunde isso. Tem uma matéria muito legal postada pelo Wilson Forte lá no site da Central Fluminense, que fala sobre distância percorrida dos jogadores, tá? Obviamente, alguns jogadores jogaram mais tempo, né? Então isso acaba tendo ali o seu destaque. Por exemplo, Freitas e Arias jogaram todos os minutos de todos os jogos, então obviamente eles têm a maior distância percorrida de todos. Mas alguns aqui me chamaram a atenção, né, em relação aos minutos. Por exemplo, a quantidade de distância percorrida pelo Ignacio, que não jogou tanto tempo, mas está lá, uma distância alta. Você pega também nos dados ali o próprio número do Freitas, correndo 1,5 km a mais do que o John Arias. Quem esperaria isso? Os dois jogaram o mesmo número de tempo e o Freitas, para mim, é o grande destaque disso. E outra coisa que também não parece tanto. O Freitas, você acha o Freitas um jogador rápido? Eu vendo, assim, não acho, mas eu olho para número também.
E essa matéria foi muito legal porque ela coloca o Freitas com a maior velocidade atingida pelo um jogador do Fluminense nesse Mundial. 34 km por hora no jogo contra o Ulsan. E aí fica a curiosidade. Também no jogo contra o Ulsan tem a maior velocidade, a segunda maior, que é do Kevin Serna. Esse era mais esperado, 33,4 km por hora. O Everaldo contra o Borussia alcança 33 km por hora. Não sei em que momento foi isso do jogo. E aí o Samuel Xavier, 33 km por hora contra a Inter de Milão, e Ignacio, 33 contra a Inter de Milão. O que isso me chama a atenção? Primeiro, que as maiores velocidades não chegaram contra uma Mamelodi, um sol muito forte, o terceiro jogo de uma sequência, e contra um time que ficou mais com a bola, então o Fluminense evitou dar espaço para contra-ataque contra uma Mamelodi. E contra o Ulsan e contra a Inter de Milão isso não aconteceu. O Fluminense deu alguns espaços, teve que voltar correndo em velocidade para trás, o que automaticamente acaba desgastando um pouco, mas dá o controle do jogo para o adversário. Eu estou muito curioso para saber o que o Al-Hilal e o Renato vão fazer. O Renato vai manter 3 zagueiros? Eu de início achava que não. Cara, ele fez isso só para estruturar contra a Inter de Milão e acabou. Ele não vai fazer mais. Ele fez aquilo porque era a Inter de Milão jogando daquele jeito, e ele pensou em espelhar o time da Inter. Só que agora eu trago uma dúvida também, que eu fui repensando depois, né? A gente aqui grava vídeo todo dia, então às vezes a gente muda de opinião mesmo, depois que repensa um pouquinho as coisas, lê os comentários de vocês também. Tem um detalhe aí, né? Ele gastou 3 dias de treinamento, pensando em 3 zagueiros. Treinamento em Copa do Mundo, meu amigo, é artigo de luxo, porque além de você ter todos os cronogramas da FIFA e etc, você ter que dar sempre 15 minutinhos de aquecimento, talvez um aquecimento até maior, porque a galera vai registrar a imagem, você não pode treinar com a galera registrando imagem, etc. Ainda tem as viagens. O Fluminense ficou indo e voltando de Colômbia para Nova York, de Colômbia para Miami, etc. Então, treino é artigo de luxo em Copa do Mundo. E o Renato gastou 2, 3 dias de treino para montar a estratégia para Inter de Milão. Não sei se ele vai jogar isso fora pro jogo contra o Al-Hilal. O Thiago Silva vai ter condições de continuar jogando, se jogar como segundo zagueiro, e não como uma espécie de líbero. Fisicamente, ele falou que teve uma lesão e que está jogando uma espécie de sacrifício ali também. Então, acho que a gente deve ver uma escalação muito parecida. Sem o René e com o Fuentes, deve ser titular amanhã, bem provável. O Fuentes vai ter a oportunidade de agora num jogo grande, não só num Carioca, se destacar e mostrar que, o René tá indo bem, mas eu sou o futuro dessa posição no Fluminense e é isso. Sou jogador que vai ser de seleção colombiana mesmo e tal. Vai ter oportunidade, mas vai ser um jogo muito interessante. Do outro lado, o Al-Hilal também. Porque, e aí, o Al-Hilal vai manter a formação todo fechadinho? Ou dessa vez eles vão olhar pra gente e vão falar, o Fluminense não é o City? Porque os dois times têm razão. Isso é um outro detalhe também que eu falei que eu fui repensando da forma como eu abordei aqui, sobre favoritismo, né? Eu acho que eu me expressei mal e pra muita gente eu tô falando que o Fluminense tá pegando um time asiático de merda e a gente tem que ganhar. E não é isso, assim. Eu tô só querendo destacar que o time do Fluminense é bom. O Fluminense tem um goleiro de nível mundial, um zagueiro de nível mundial, o Fluminense tem um ponta de nível mundial, o Fluminense tem um centroavante que é um psicopata das redes. O Germancano fez gol de novo, gente. A gente tem que parar de ficar menosprezando. O Germancano tá com 15 gols no ano. Na temporada do ano passado foi uma merda, lesão e etc. A temporada do Haaland não é maravilhosa todo ano também, não. 22 e 23 do Germancano, a média dele, mesmo jogando uma temporada no lixo, a média do Germancano no Fluminense ainda é de 25 gols por ano, pô. E olha que a gente tá no meio do 4º ano. Ainda é uma média dessa. Olha o tamanho dessa maluquice. Na verdade, até um pouquinho mais. É de 27, 28 gols por ano. Então, o Germancano é um centroavante espetacular. E a gente ainda tem alguns outros que são subestimados pela torcida, como o Nonato, principalmente como o Martinelli, né? São jogadores que são menosprezados pela torcida. A torcida trata como se fossem uns merdas em alguns casos. E são jogadores de um nível bem alto, que não estão na Europa, e a gente não sabe muito porquê. E além de jogadores que são de um nível um pouco mais baixo, mas que estão fazendo um Mundial muito bom. Ninguém que discute com o Samuel Xavier vai para a seleção brasileira diretamente, é o melhor lateral direito do mundo, é melhor que o João Cancelo. Não é. O Samuel Xavier não é melhor do que o João Cancelo. Mas o Samuel está entregando um Mundial muito bom. A mesma coisa Freitas, etc. Então eu estou mais destacando que o time do Fluminense não está enfrentando a seleção de 70. Esse é um ponto. O Al-Hilal tem um ótimo time. Eu destaquei que algumas peças que os caras têm e a forma como jogam é interessante. Mas a gente tem nossas qualidades também. A gente tem um bom time. A gente tem jogo contra eles. Né? E aí vai ser muito curioso para ver isso. Tipo assim, eles vão olhar pra gente e vão falar, eu não preciso desse esquema, porque eles não são City,
Ou será que a gente vai olhar para eles e falar, a gente não precisa desse esquema porque eles não são a Inter? E, assim, eu acho que é importante deixar claro, dos dois times, isso acho que o torcedor fluminense pode ficar extremamente tranquilo, tanto do lado da Al Hilal, por tudo que eu tô lendo, usando muito o tradutor ali, tanto do lado do Fluminense, de tudo que eu tô lendo também, nenhum dos dois times está indo para enfrentar um time muito menor do que eles. Nenhum dos dois times está considerando soberba nem nada disso. Os dois times estão indo para as quartas de final sabendo que tem muito mais favoritismo, tem muito mais possibilidade de ganhar do que se enfrentasse o adversário que o outro ganhou. O Fluminense sabe que seria assim seria com o City seria diferente, o Al Hilal sabe que com a Inter de Milão seria diferente. Mas há um respeito gigantesco dos dois lados, eu falo aqui também que essa é a minha opinião, de entender que o adversário, né, maior ali não tá lá porque esse time eliminou. A gente não tá pegando o City, que talvez a gente tivesse com um pouco mais de receio, tivesse garantindo que manteria os 3 zagueiros. A gente não tá pegando o City porque o Al Hilal eliminou. E do mesmo jeito eles com a Inter de Milão. Então acho que isso é um foco que vai ter que ter e é um foco que tá tendo nas duas equipes, beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!